Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Olá, viva e bem-vindos a mais um episódio do Ondas de Impacto. Hoje temos connosco uma pessoa que tem o Algarve como cenário de trabalho e missão. Chama-se Custódio Moreno, é diretor regional do IPDJ, o Instituto Português do Desporto e Juventude. Vamos descobrir como o desporto, a juventude e a inclusão social se cruzam neste palco tão dinâmico e tão cheio de potencial, porque no fundo a inclusão também se joga em campo e se constrói nas comunidades. Antes de mais, obrigado por ter vindo e por ter aceitado este nosso convite. Não, eu é que agradeço em nome do Instituto e em meu nome pessoal, porque falar destes assuntos, para mim, como também já percebi para o Fernando, pela sua experiência também que tem ligado à comunicação social, é um prazer. Eu faço isto como missão, mas também sempre com prazer. Então vamos a isto. Vamos. Para quem não conhece bem o IPDJ, o que é e o que faz, especialmente aqui na região do Algarve, explique lá tudo. Bem, o IPDJ é o veículo do terreno para promover as políticas de juventude e de desporto e que tem como missão estar em articulação com os nossos parceiros. E quem são os principais parceiros? São os jovens, são os atletas, são os treinadores e, acima de tudo, também os dirigentes. O movimento associativo, quer juvenil, quer desportivo, e eu não sei quando é que um acaba e quando é que o outro começa, e também o social e também o cultural, porque isto de falar de juventude, temos que falar sempre na horizontal, nunca na vertical. As políticas, elas estão todas interligadas e não podemos dizer que é separado. Portanto, a nossa missão eu deixo-me brincar, eu sou professor e costumo dizer que a minha sala de aula aumentou muito. Vai desde o Nordeste Algarvio, que é além de Alcotim, até Sagres. Portanto, esta é a minha sala de aula, é onde eu estou e é onde, de alguma maneira, tento, com a palavrinha mágica do século XXI, em parceria com as câmaras, com as juntas de freguesia, com as organizações não governamentais, com as escolas, muito importante, Sim. com todos aqueles que têm a responsabilidade em dinamizar a comunidade. Nós estamos aqui no terreno e, como eu gosto também de dizer, somos um instituto de pessoas para pessoas. E as escolas são muito importantes nesta história. Você pode apontar aí. Aponto, eu costumo dizer que, às vezes, está-se a tentar. Vamos fazer um evento com muitos jovens. E eu digo, sabes qual é o melhor cenário? Faz na escola. Eles já lá estão, porque estamos a obrigá-los a ir para um determinado sítio que nós nos lembramos que os jovens teriam interesse. E o jovem, porque hoje, cada vez mais, e bem, eu tenho lá em casa 2, agora posso falar mais pela minha filha, que está mais, pronto, neste target aqui dos menos de 30, ela tem 20 e poucos. E é engraçado que ela está-me sempre a dizer isso. A coisa que eu não compreendo é quando os políticos estão-me sempre a dizer que temos isto aqui e temos aquilo lá. Nós sabemos o que é que queremos. Este discurso dela é o discurso do jovem de agora. Os jovens sabem o que querem, têm ideias, têm projetos. E por isso, o nosso papel é o de ser um facilitador. É desligar o complicómetro, que é uma coisa que não é só os políticos que têm. Não há por aí espalhado. Há muita gente com o complicómetro ligado. E eu, onde é que será que aquilo se desliga? Onde é que é o botão? Onde é que é o botão para desligar? Nós temos que fazer aqui, como é tudo na vida, os chineses são inteligentíssimos. E o velho ditado de que não estamos aqui para lhe dar o peixe, estamos aqui para dar a cana para eles pescarem. Esta é a minha teoria. Vamos agora, falámos do IPDJ. Sim. Eu agora quero falar do Custódio Moreno. Sim. Como é que foi o seu percurso até chegar a esta direção regional? Esteve sempre ligado à juventude e sempre ligado ao desporto? É engraçado. Ou aconteceu? É tudo um pouco, mas é engraçado que me colocando a pensar, eu fui durante muito tempo, e antes de começar a vida ativa, antes de começar a trabalhar, primeiro pode-se dizer que um animador, depois um treinador de atletismo, fiz uma pequena experiência no futebol. Também andou por aí? E depois fui treinador, muitos anos, e dirigente associativo. Eu vou dizer uma coisa que tem sempre em comum tudo isto. Tirei o meu curso de professor, fui autarca, portanto, presidente de uma junta de freguesia e adjunto do presidente da Câmara, imagino para quê? Para as áreas da juventude, do desporto e da juventude. Ou seja, já estava lá o peixinho. Professor também com jovens. Portanto, tudo o que eu fiz ao longo da minha vida
professor, treinador, autarca, animador, treinador, Miudagem tem sempre. sempre jovens metidos. Yeah. Portanto, naturalmente, poderia dizer, olha, parece não sei fazer mais nada, bate sempre com os jovens. Mas vou-lhe dizer uma coisa, é um desafio diário. Eu sinto-me muito estimulado. Aliás, eu ultimamente venho dizer, é uma provocação, como diz, tu nasceste em 62, bom, já tens aí já estás sexagenário, já tens 60. E digo, meu amigo, certo? Daqui a pouco já estás a pensar em reforma. Não me provoque. Não me provoque. Portanto, eu sinto-me com vigor, com força, com ideias, com projetos para continuar. E por isso, o Custódio Moreno, a termos oficiais, eu sou José, e os meus amigos tratam por Zeca. O Zeca, para os amigos, é uma pessoa que sou um privilegiado. Porquê que eu digo que sou um privilegiado? Eu não trabalho. Gosta do que faz. Eu pago-me para fazer o que eu gosto. Quem gosta do que faz não trabalha. É isso. Eu tenho esse privilégio de pensar em projetos com equipas. Aqui é fundamental em tudo. Equipa. Uhum. Não há o eu. O eu é uma coisa tanto ou quanto muito egoísta. É pequenino demais. É pequenino demais. É. Porque ninguém faz projetos de intervenção comunitária, projetos de intervenção desportiva, sociodesportiva, educação, tudo isto precisamos de muita gente. E o meu percurso tem sido feito a trabalhar com muitas pessoas. Umas vezes sou o número 1, outras vezes sou o número 2, outras vezes estou cá para trás. Nunca tive problemas disso. Sim. Mas sabe que essa experiência é que nos dá a grandeza, que é você não ser sempre o número 1, ou você estar sempre só habituado. Só você é que manda. Yep. Eu até costumo dizer outra coisa, que Pois. quanto mais tu sobes na escala, mais humilde tu tens que ser, menos tu mandas. Não, senão a queda é muito grande também. Sim, porque, como é que eu ia te explicar? É preciso que tu motives os outros para que os outros alinhem contigo. Mas ninguém vai obrigado. E cada vez mais, repara, até uma coisa aí que está agora, que toda a gente sabe analisar, que é o eleitorado. Até o eleitorado não há encarneirados. Cada vez mais mudam. Sim. Claro que há um momento que vai tudo ali atrás daquilo. E depois, enganámos, eu já não quero este. Agora vamos votar no outro. Mas, cada vez mais, as pessoas são capazes de... É o momento, as pessoas mudam. Tanta gente não tem que se adaptar. E o que eu gosto na minha missão, no meu trabalho, é de nunca... Você sabe, e é um homem com experiência, que antigamente era o emprego para a vida. Sim. Pronto, tu eras do banco, mangas de alpaca, punha com todo o Tinha gravata. Exatamente. Ou eras professor e ainda fazias mais nada. Mas houve uma altura em que as Nações Unidas avisaram que, atenção, acabou essa história do emprego Exatamente. para a vida. Exatamente. Preparem-se para mudar de emprego e de sítio e de país até. Eu comecei a trabalhar em 1986 Uhum. e, portanto, em 2026 farei 40 anos. Sabe que eu só dei 4 anos de aulas e eu tirei o curso de professor e queria ser professor e quero ser professor, mas já percebi que... Já não consegue. Porque os desafios aparecem daqui, os desafios. A vida é um desafio. Nós, quando deixarmos de ter desafios, é que aí apagamos um bocadinho. Pois. Por isso, o Custódio Moreno é um misto de muitas experiências, de muitas aprendizagens e que tem a noção a cada dia, cada semana, a cada mês, a cada ano que passa, que há tanto por descobrir ainda, há tanto por fazer. O cansaço é momentâneo. Nós podemos estar cansados agora, mas daqui a um bocadinho, bebemos aqui este excelente café que você me acabou de oferecer, carregamos a bateria e já estamos como Está novos. tudo em ordem. Custódio, vamos falar do IPDJ outra vez, mas agora da sede. Porque a sede do IPDJ no Algarve é um espaço cheio de vida. Tem auditório, salas de formação, galerias de exposições. Aliás, está lá neste momento uma exposição do Lacos, que é outro projeto da Apex, certo? Fala-nos lá um pouco do que acontece por lá no dia-a-dia. Olha, Não para, não? exatamente. Começo logo por uma frase que eu gosto muito de dizer. E esta frase, não é uma crítica para as minhas filhas ou para quem tem em Lisboa, mas eu gosto muito de dizer isto em Lisboa. Há mais vida nas direções regionais, para além dos programas nacionais. Sim. E às vezes as pessoas pensam, pronto, nós temos vários programas, temos o OTL, que é um programa de referência, passando de tempos livres, temos na área do desporto o período para a qualificação, temos estes programas e o outro programa. E quem quiser ser o funcionáriozinho mangas de alpaca, só faz aquilo. Quem quer ter o desafio diário, faz o que o meu amigo acabou de dizer em relação ao... Nós temos, e tenho prazer em lhe dizer isto, temos uma equipa
para dar respostas aos programas nacionais, Aham. mas temos uma equipa para dar respostas aos programas que só acontecem no Algarve, a partir daquela direção regional. Dou-lhe 2 ou 3 exemplos. Olha, terminámos agora, na semana passada, o concurso Palco Rua Música Já, em que tivemos mais de 20 candidaturas de projetos musicais de jovens de até 35 anos e de grande qualidade. Aham. Temos, por exemplo, uma coisa que fazemos, que só nós é que fazemos, são jornadas técnicas associativas, partilha de boas práticas. Eu ultimamente até costumo dizer, e de más práticas, que é partilhar o que é bom, que é para outros poderem também adaptar, mas também partilhar o que correu mal, que é para outros também não repetirem. Ora bem. Fazemos isso 2 vezes por ano. Temos uma coisa que se chama Calendário Regional de Marcha e Corrida. Olha que aqui em Albufeira tem uma das grandes jornadas que se chama a Marcha do Pai Natal. Essa Marcha do Pai Natal está incluída no nosso... E estão, no mínimo, 1000 pessoas a praticar desporto. Aos domingos, todos os domingos de manhã, acontece uma marcha e corrida. Só nós no Algarve é que fazemos isso. O que é que quer dizer? Sim, senhor, estamos ali para cumprir a tal missão nacional, com os programas para o desenvolvimento e para a implementação do desporto e da juventude, mas estamos também a dar respostas na região para desafios que nos colocam e que nós dizemos assim, olha, mas isto aqui é, como se costuma dizer, o lençol à medida, ou é o vestido, ou a roupa à medida para esta região. E fazemos isso com todo o prazer. Portanto, o nosso auditório, as nossas salas de formação, os nossos espaços, estão sempre superlotados. Dou-lhe só este exemplo. Vou-lhe só dar este exemplo. Nós temos uma galeria de exposições. Sim. E nós já há muito que deixámos só de fazer exposições na galeria de exposições. Aquela que estava a dizer a voz visual, Sim. que é a fotografia, está no hall de entrada. Mas está no hall de entrada, estão lá mais 2. Está mais uma que até se estende pelo corredor. Vou-lhe dizer, podem achar ridículo. Até nas casas de banho nós já fizemos exposições. É um sítio onde as pessoas prestam atenção. Exatamente. Nós já fizemos exposições. Um jovem apareceu, então há alguém que eu tenho a trabalhar comigo, há 2 pessoas que tratam disso e para verificar. E o jovem, eu trago uma exposição de caixas de pizza, de embalagens de caixas de pizza. Fomos ver uma maravilha. Portanto, há criatividade, que é uma coisa que não tem limites. E por isso nós também tentamos dar resposta a tudo. Portanto, a nossa galeria de exposições, agora só para 2026, tem muita procura e temos lista de espera, pronto, se dá algum gosto de dizer isto, e temos de alguma maneira inventado espaços envolventes, mas digo-lhe mais, naquele hall onde está localizada a exposição voz visual dos cegos, Do lado. fizeram a fotografia do lado, que dá acesso para a zona do bar e que dá acesso depois para o auditório. É um corredor. Vou-lhe dizer, Caramba. Passa toda a vista. gente. Não, eu acho que até é mais do que ir de propósito para dentro da galeria. Eu costumo explicar isso. É obrigado a ver. Sou obrigado a Damos ver. mais respostas e, de alguma maneira, o Instituto tem uma dinâmica, tem uma, como diria o irmão José, tem uma diálise própria. Não caia da cadeira, caramba. Não. O homem caiu. O homem caiu. Eu acho que isso... Ó Custódio, isto não é fácil. Já vi que é tudo feito com amor, porque mas não é muito fácil. bom, é muito Como é que faz a articulação com escolas, associações, autarquias e outras entidades, como a Apexa, por exemplo? Olha, eu acho que o segredo, podia dizer, quero que toda a gente responde, que era trabalho, mas eu vou dizer de outra maneira. O trabalho é uma coisa muito lata. É trabalho, mas acima de tudo é proximidade, é descentralizado. É nós percebermos que a parceria, e a comunicação são duas ferramentas que temos que utilizá-las. Nós vamos muito ao terreno, nós estamos muito fora. Eu costumo dizer aos meus funcionários, na brincadeira, até é uma linguagem menos, mas posso dizer aqui, levanta lá o rabo e vai para o terreno. Porque nós sofremos de uma doença no século XXI que se chama, não é sinusite, não é mailite. E a gente manda um mail, está o assunto, está todo Já tratado. empurrei com a barriga para o outro lado. Eu estou sempre a defender. Sim, senhora, temos que comunicar, temos que mandar o nosso mail, dizer que é até dia 30, dizer que dia 18 estamos aqui à vossa espera. Mas, se eu nunca for à Apexa, se eu nunca for visitar o Quarteirense ou o Olhanense, eu não conheço as pessoas, não sei onde é que está, não sei onde é que fica. Nós precisamos de ir aos locais. E desde estes últimos 9 anos que eu já fazia isto. Não sei se sabe, é a minha segunda passagem pelo Instituto. Sim. Eu tinha estado de 95 a 2003, 2004,
e regressei em 2016. Já vou para 9 anos agora. Já não tem emenda, quer dizer. Isto já são Não há 20 e nada a tal anos, fazer. tudo somado. Mas isto para dizer que como é que eu ia te explicar? É uma receita muito fácil. Você sente-se lisonjeado, e eu também, agradecido, de me receber aqui no seu espaço. Claro. Os clubes, ainda hoje recebia telefonemas. A diretora disse, eu normalmente do fim de semana costumamos organizar e à quinta porque chegam muitos convites. E depois eu tento ir o máximo a todos e dar atenção a todos. Pois eu já percebi que o senhor anda sempre a circular, o senhor não para. Porque Mas tenha o cuidado de dizer, vou chegar atrasado. fona toda a gente. Sim, mas não falha. Mas não falha. Não. Isso não. E só se houvesse um problema de saúde ou Claro. coisa qualquer. E que felizmente não tem havido. Não, esta é que é talvez o segredo. É nós, as pessoas perceberem isto. A pior coisa que... Vamos falar assim de uma coisa em abstrato que é para não ser nem os deputados, nem claro. ser este, nem ser o outro. Quando um político, quando você diz assim, foram eleitos e nunca mais os vi. Normal. Percebe? E isso cria um clima de para que é que serviu o meu voto? Para que é que serviu a minha aposta neste fulano? Tem tanta arruada, agora nem sei onde é que eles andam. Não é? É tal Exatamente. história. Ou a seguir às eleições, cada um desaparece e vai Ora bem. e reduzem, enfiam-se nas tocas. É os gabinetezinhos. Vou também ser um bocadinho forte, que já utilizei isto também em reuniões. Ratos de gabinete. Sim. Às vezes, quando estou um bocadinho mais chateado, digo ratazonas de gabinete. Mas pronto. Não, nós temos que dar a cara pelo bom e pelo menos bom. Há uma coisa que eu sei. É que se falarmos com as pessoas, esvaziamos o problema. Não. Porque às vezes, e você sabe disto melhor do que eu, porque é um homem com experiência que eu sei, levanta-se aqui uma suspeição ou uma dúvida sobre um assunto qualquer. O melhor é vir dar uma explicação à comunicação social. Claro. Não, Senão inventa-se. Não é? de certeza que houve música, né? Aqui claro. a jovem Muito. está muito certo quando o Carlão diz assobia para o lado. Não podemos fazer isso. E assobia para o lado. Não assobies para o lado. Porque estamos a de responsabilizar. Anda tudo a subir para o lado. Gostou? É isso. A fazer que nem é com eles. Sim. Vou ser um bocadinho agora aqui. Força. Não fiquem assustada. Nada. Força. A minha equipa está proibida. Mas está proibida. Aí que alguém venha dizer que alguém vai lá ao instituto ou telefona para fazer um atendimento qualquer. Isso não é com gente. Oh, amigo, Ai. é sempre com gente. Mas é sempre com gente, como eu digo, muito fácil. Não é com gente, mas tu tens a obrigação de dizer, espera aí, Vais senhor ligar. deve ir ali à Segurança Social, ou espera aí, Ora bem. eu vou aqui ligar a ver se certificar-me se é mesmo no Tribunal de Trabalho ou noutra coisa qualquer. Seja lá onde for, mas vou à procura. Encaminhar. Ora bem. E a pessoa sentiu, valeu a pena ir ao Instituto. Sentiu-se apoiada, claro. Mas isso é aquela teoria. Fui ao médico e ele não me deu... Calma, mas tive atenção, fui bem entendido. Nós, na função pública, que é o que nós somos, não é? Temos que respeitar os nossos utentes. Eu costumo até dizer à minha malta, para preparar as equipas, dizer assim, sabes qual é a diferença entre o privado e o público? Não. É porque no privado temos os clientes e no público temos os utentes. Não. Eu estou aqui no público, o utente não aparece, olha, 5h30, fecha a porta, vou-me embora. Pois. No privado, No privado. quando o vai bem cliente assim. não aparece, o patrão e o chefe, porque é que eles não vêm? Temos que mudar aqui os produtos, temos que baixar o preço, temos que melhorar o preço, Claro. temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Então nós temos que ter essa atitude. Se eu agora, de repente, e vou-lhe confidenciar, que em média por fim de semana são às dezenas, e quantificando são acima dos 40, 50 convites por fim de semana, não. Pois. Esse é um barómetro bom para medir do respeito, da consideração que os nossos... Agora é stakeholders, a malta gosta disto em inglês. Ui. Stakeholders. Os parceiros Os parceiros. têm por nós. Aham. Sabe? Sim, sim. Você sabe que na maior parte destes casos, não é que o nosso caso, e eu estou a dizer isto não é para me defender de nada, foi o Fernando que achou piada ou que pensou que podia dar uma conversa interessante comigo. Claro. E você sabe que a maior parte das pessoas, às vezes que estão nestes cargos, em vez de resolver o problema das pessoas, estão para servir, arranja lá uma entrevista, que é para, faz ali um número. Sim. Eu acho que as coisas têm que ser naturais. E se as coisas forem naturais, bate sempre certo. A sua atividade tem tudo a ver com a atividade da Apexa. E já lá chegamos. Sim, sim. Para já temos lá nas vossas instalações Sim, sim. uma exposição, certo? E agora vou-lhe falar de outra coisa que não sei se vou dizer algo mais neira. Não. O que é a loja Ponto Já? Sim. E o que é que a torna especial? Não disse asneira nenhuma, bem. Não disse. Então explique-me lá o que é isto, que eu não consegui perceber. O já vem de juventude agora. A juventude. É já? Então é já. Exato. Jovens agora, a juventude agarra. Portanto, a ideia é, o ponto já foi e é, e quando queremos
cada vez seja mais, se bem que estamos aqui numa luta muito quase desumana, que é o Instituto, e é aqui que os telemóveis sofrem desse problema, que é, vou dar aquele exemplo que falei ainda há bocado, de uma bandeira que o Instituto tinha e tem ainda, mas que são os campos de férias ou são os JLs. Abria as inscrições, os jovens todos a correr para o Instituto. Não precisa, agora vão ali ao telemóvel, aplicação, Manel Francisco, já não é preciso ir a correr. Em 2015, pronto, tem 12 anos, a mãe para e faz. E as lojas, já têm a ver exatamente com um espaço de informação aos jovens, onde encontram pessoas com formação específica e formação, como é que devo dizer, canalizada para... Formação adequada. Exatamente, para tentar ser, de alguma maneira, um parceiro de confiança. Eu vou-lhe dar o exemplo de uma coisa muito concreta, onde a gente somos muito úteis. Porta 65, já ouviu falar? Porta 65 é um programa do governo, já tem alguns anos, em que os jovens, com uma determinada idade, neste caso, jovens, agora até abriu mais, podem beneficiar do apoio à renda e à aquisição de casa. Já ouvi falar disso. Pronto. Então, Porta 65. É lógico que tem que ter um atendimento personalizado. Tem que ter um atendimento para lhe dizer, olha, tens que juntar este documento, tens que estar a trabalhar, tens que mostrar o teu recibo, tens que abrir uma conta no banco para depois isto, tens que fazer um cálculo dos teus rendimentos para ver quanto é que dá, e com esta nova norma que abriu agora até o crédito jovem pode ir até, está tudo interligado. Nós temos pessoas especialistas para poder dar orientação. Informação e orientação. As lojas .já servem para isso. O que é que nós também temos feito com as lojas .já? Para lhes dar vida, também fazemos exposições lá dentro. Para lhes dar vida, também fazemos debates lá dentro. Para lhes dar vida, temos feito com outras entidades e com as associações sessões de esclarecimento, fazemos ações de formação e utilizamos a loja, é o sentido dos produtos que os jovens lhes interessam. A gente vende o nosso peixe, dito assim de uma maneira mal graviada. Já consegui perceber o que é o .já. E a Casa das Associações? A Casa de apoio dá às organizações locais? Sim. Em todas as direções regionais, já vi que fez o trabalho de casa. Fiz, sim. Tenho que fazer. E as casas das associações são um espaço de coworking, são um espaço em que, em umas incubadoras, você, comparando isto para a área do negócio e do empreendedorismo, sabe que existe espalhado, e aqui de própria Albufeira tem, uma zona onde a associação quer começar, mas não tem ainda local. E então tem um espaço no Instituto que lhe é fornecido com um espaço onde estão várias associações. Neste caso nós lá temos 5, 6 agora. Tem um armário, tem uma secretária, tem uma sala comum onde podem fazer reuniões, tem o acesso livre à internet, todas agora têm isso, mas pronto. E, portanto, é uma casa temporária, é uma incubadora, em que a associação está a começar, não tem dinheiro para pagar, e nós damos-lhe gorita, damos-lhe... Ora bem, damos-lhe, e as condições para? Posso-lhe dizer que estamos sempre a ter mais solicitações, mais pedidos, mas temos ido conseguindo, e vou-lhe dizer que, mais uma vez, a proximidade. A proximidade também. A Casa das Associações é exatamente isso. É para também nós estarmos próximos, é também para nós estarmos... Por exemplo, nós temos associações que de outra maneira não sobreviveriam. Pois, acredito. Acabavam. Ou então estou na casa de alguém e dão a morada do dirigente. Pois. Não dá muito jeito. Exato. Não. Portanto, mas também fazemos de outra maneira já agora. A Casa das Associações, a nossa, tem 6, 7, 8 associações no máximo. E nós tentamos rodar e vamos rodar. Aliás, a ideia é como tudo na vida. É que as pessoas depois criem asas para depois partir para a sua própria habitação. Mas nós também fazemos um apoio diferente, que é, às vezes, a associação não tem também sede, tem algumas dificuldades, e como nós não conseguimos alojar todos, mas há uma coisa que a gente consegue. Formalmente temos 4 boas salas com várias capacidades. 60 lugares, 30, de 25, de 20, tá. Temos essas salas de formação. Temos alguns espaços específicos de, fotografia, serigrafia, nem sempre conseguimos dar resposta a todos, mas encontramos maneira. Temos o auditório, temos a galeria de exposições, temos uma bela esplanada, temos a loja .já que adaptamos também. E desde a yoga, passando pelo teatro, passando pela música... Vale tudo. Vale tudo. Nós tentamos se adaptar. Não há
e não podemos fazê-lo, que é, em definitiva, entregar este espaço. Olha, agora, e depois está ocupado. E depois mais ninguém pode ir para ali. É dinâmico. Essa é a filosofia do Instituto, que é para dar mais oportunidade a mais gente. Ok. E esta era a altura em que eu já me antecipei, já lhe ofereci o cafezinho no início, mas era esta a altura em que eu lhe iria oferecer um cafezinho. Antes de mergulharmos noutra pergunta difícil, fazemos aqui esta pausa. É um café sírio, como lhe disse, aromaticamente intenso, acompanhado por umas bolachinhas fantásticas que são brownies de pistácio, que vai ter que provar. Vou. Ok? Eu gosto de pistácio e de brownie. Ora bem, que quase nos fizeram esquecer que estamos a gravar. Eu já comi um bocadinho, isso é fantástico. Ora bem, tudo isto foi preparado pelo projeto One Bean, outro projeto da Apexa, de que eu vou falar agora, está bem? O One Bean é muito mais do que uma oficina de café. É uma ideia torrada com propósito de promover a empregabilidade de pessoas com deficiência através do que sabem fazer melhor, com alma, com rigor e com talento. São o Nuno, o Anderson, a Sandra e o Ricardo, são os mestres desta arte, foram eles que prepararam tudo isto, acompanhados pela supervisão atenta da Céu Neto e da Milene. Ora, este projeto é um daqueles que prova que, com café e convicção, que a inclusão não se faz só no papel, faz-se em equipa, compartilha e em oportunidades reais. Custódio, o One Bean mostra que a inclusão pode ser concreta, humana e saborosa porque vai provar. Que papel devem ter os projetos sociais nesta ponte entre a deficiência e o mercado de trabalho? Olha, vou-lhe dizer, eu conheço a Apexa praticamente desde o início. A Apexa é uma verdadeira lufada de ar fresco, uma lança em África, naquilo que se deve fazer com a inclusão. A Apexa, eu disse uma vez numa entrevista, para ir para um aniversário, mas vou-lhe repetir, e você ainda há bocado utilizou essa palavra. A Apexa numa palavra seria amor, porque o que eu sinto aqui da parte das pessoas, e nomeadamente do seu fundador, principal mentor, ele fez isto a partir de um caso que ele conhecia na própria família, mas podia ficar indiferente e ter à boa maneira de muito, e especialmente, o que a gente sabe que acontece muito é, resolveu o seu caso. Sim. Resolveu o seu caso, ou tentava resolver o caso do seu filho. Pois o Nuno Guedes tem sido... O Nuno Guedes, para quem não sabe, é o Nuno Neto. Exatamente. E tem sido de um coração enorme. E todos estes projetos, este como outros, que tem muitos, e até posso falar de coisas que eu conheço melhor, como no desporto, o TIFA, que era o torneio de futebol. Torneio de futebol. Bom, tudo isto é porque a diferença não se combate ou não se supera pegando nessas pessoas e pondo já ali e vamos tentar encontrá-lo um cantinho para resolver pô-las de lado. A integração tem que ser total. Exato. Nós estamos aqui várias pessoas aqui a falar, você, eu, o nosso colaborador aqui das fotografias, mais as outras pessoas. O nosso André, pronto, que eu não sei o nome, e que não tem que obrigatoriamente todos terem deficiência, mas depois no meio disto estão os tais ditas pessoas com essas dificuldades, com deficiência física ou intelectual, ou porque nasceu assim, ou porque depois descobriu essa... Ou porque teve um acidente. Exatamente. E é isso que eu acho que é estar lado a lado. Pessoal, você sabe a questão da cadeia, que é, colocamos ali os ladrões e que é para a gente estar aqui descansado, estão aqui os que não roubam isto. Era o que faziam antigamente, no antigo regime. Exatamente. Os maluquinhos iam para a mitra, era um dos sítios. Ser deficiente era um horror, até para a própria igreja. Exatamente. Eram demónios. Lembra-se? Sim. Lembra-se? Não passou por ela, mas a história está aí. A gente lê, né? A história está aí. E o que eu tenho a dizer são palavras maravilhosas, são magia pura, porque fazer integração social, aproximar as pessoas daquilo que se chama o mundo dos perfeitos, não é separando, é integrando. Mas integrar é estar lado a lado. É integrar com jeito. Exatamente. Não é ficas aqui e agora desenrasco. Ter ali um palco para os que são perfeitos e ter outro palco ao lado. Não. A gente tem que criar o acesso para que todos possam chegar ao mesmo palco. Acompanhados, que é aquilo que eu acho que é necessário, não é deixá-los lá. Exatamente. Porque eles são capazes de fazer coisas. Digo-lhe mais, €1 investido, não é gasto. Eu disse bem, €1 investido aqui na Apexa vale por €10 investido noutros projetos. E eu não vou identificar projetos. Não é preciso. Não é preciso. Porquê? Porque aqui tem-se feito milagres. Eu conheço casos e vejo como as pessoas trabalham, como todos os anos se renovam, se reinventam. O projeto que acabou de falar é mais um bom exemplo.
e a Apex está sempre atenta, está sempre acordada, nunca está a dormir, porque sabe que isto parar é morrer e não pode estar. E por isso, aqui a palavra que eu me encontro e que neste momento melhor podia mostrar a gratidão é o obrigado. Obrigado pelo trabalho que estão a fazer. Porque quem não souber o significado da integração do que é integrar, pois venha passar um dia aqui à Apex e percebe. Pois venha ver. Está-se a ver, sente-se. Também lhe digo mais. Isto faz-se com pessoas especiais. Não são só especiais os que... Os especiais mesmo? Os especiais, os que vão beneficiar deste tipo de apoio, deste tipo de intervenção, como têm que ser especiais aqueles que estão a intervencionar. Que os acompanham. Olha, é um pouco como eu dizia ainda há bocado em relação a mim e ao trabalho, entre aspas, no Instituto. Se isto pensar que vamos para um emprego para a Apex, desculpa o termo, é uma chatice, o tempo nunca mais passa e as pessoas até se tornam, pronto, não digo violentas, mas tornam-se de alguma maneira impertinentes e não têm... Agora, se a pessoa vem de poros da pele bem aberta e vem disponíveis, garanto-lhes que aqui na Apex têm asas para bater bem alto, porque encontram, bem, já tive das mais variadas, no aniversário do Instituto, na Semana Europeia do Desporto, nas iniciativas que temos lá às sextas no IPDJ, numa ida de golfe para praticar golfe com esta malta, com cavalos também, com hipismo. Exato. Bem, com a ginástica for all, ginástica para todos. O judo. Judo. É assim, é sempre possível fazer a integração das pessoas. O mais fácil é dizer, não tenho dinheiro, não tenho recursos, pronto, é chutar a bola para o outro campo. E o que eu vejo aqui é que ninguém chuta a bola para o outro campo, agarra a bola com as duas mãos e tenta jogar. E é isso que eu acho que é a minha opinião sobre esse. Esse e outros projetos, que é jogar sempre e não passar a bola a outros. Custódio, o voluntariado jovem ainda é uma ferramenta poderosa? Tem exemplos concretos disso? Eu tenho exemplos e tenho uma opinião que pode incomodar algumas pessoas. Força, vamos incomodá-las. Eu vou começar logo por aí. Eu acredito no voluntariado jovem. Nós trabalhamos muito com o voluntariado jovem. Infelizmente, no nosso país, ainda não tem o reconhecimento devido. Há uma tendência para criticar, e eu também sou desses, e ultimamente temos muito por onde pegar, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos isto, os Estados Unidos aquilo. Mas repara, há uma coisa que eu sei que funciona bem nos Estados Unidos, porque tem vários exemplos, é o voluntariado. O voluntariado é reconhecido nos Estados Unidos. Nós precisamos de que o nosso poder económico, as nossas empresas, o nosso Estado, quando eu digo Estado é uma coisa que ninguém vê, mas os sucessivos governos têm feito um trabalho. Têm feito, sim, têm feito. Mas sabe que nem em todos os lugares que você chega e você olha e diz assim, olha, esta recepção podia ter aqui uma pessoa invisual, ou podia ter aqui uma pessoa em cadeira de rodas. Sim, mas se tiver para escolher a pessoa na coisa. Da mesma maneira que com o voluntariado, você olha para dois currículos. Este fulano foi a passear muito. Quando devíamos valorizar essa experiência multicultural, todo esse aglomerado de vivências. O voluntariado é isso. E digo mais, as pessoas que connosco colaboram e que fazem parte do nosso voluntariado, do voluntariado do IPDJ, o IPDJ tem a tutela, eu não gosto de dizer isto a tutela, mas tem a responsabilidade de promover e de alguma maneira dinamizar o voluntariado jovem. Temos protocolos com a universidade, agora vamos a gente renovar com a universidade. Temos protocolos com tudo. Olha, vou-lhe dizer uma coisa que as pessoas pouco sabem, para você ver se a gente acredita ou não no voluntariado. MotoGP. Sim. Todas as vezes que acontece, ou pelo menos nesses anos que eu estou no Instituto agora, que tem acontecido um MotoGP, o Instituto, em colaboração com o Autódromo do Algarve, coloca lá 100 voluntários. Não me enganei. 100 voluntários. Esses 100 voluntários... O Rui Belmonte, que sabe quem é, já me falou disso. O Rui Belmonte já me falou disso. Boa. Ele é a voz do Autódromo. Sim. Sabe perfeitamente. Então ainda bem, olha, pronto, é sinal que, e eu sei que logo de início estou a falar uns anos atrás. Quando isto aconteceu, eu próprio me disponibilizei ainda com o falecido do Paulo, que era o administrador do Autódromo. Do Autódromo, sim, no Paulo, agora não consigo dizer o nome dele. Já lá direi mais à frente. E começamos, eu vou-lhe dizer, com algum orgulho, não vou dizer, nós abrimos as inscrições há um tempo antes e tivemos às centenas de inscrições. Jovens que vinham do Norte e tudo. Porquê? Porque queriam vir o Miguel Oliveira, porque queriam... Mas entretanto, tem havido, e isso é para mim que é o mais importante,
consolidação deste trabalho. O que é que isto quer dizer? Nós fizemos um modelo, só para perceber, em que eles estão na bilhética, nos estacionamentos, na ajuda das pessoas em cadeira de rodas para irem os voluntários. E não é um dia nem dois, são 4 dias. E sobem para estar no autódromo lá entre as 7h30 e as 8 da manhã, os nossos técnicos e os meus técnicos do Instituto para acompanhar esta malta, fazer formação, que fazemos formação desta gente toda, e eles aqui também em voluntariado, porque é assim, vão ser quinta, sexta, sábado, domingo, lá naquilo. Portanto, o voluntariado é reconhecido. Melhor ainda lhe digo mais. As grandes organizações mundiais, como Mundial de Futebol, Jogos Olímpicos, MotoGP, 30% dos recursos humanos são voluntários. São voluntários. Sim. São voluntários. Eu acho que o ministro não se vai zangar. O ministro da Educação do anterior governo, não deste agora que acabou, nem do outro, portanto, do governo ainda, o Tiago Brandão Rodrigues, portanto, estou a falar deste ministro, o Tiago Brandão Rodrigues, veja só isto. Eu trabalhei, portanto, vim para o Instituto, mas tive o meu tempo, que fui treinador de atletismo, e a Ana Cabecinha é do Clube Oriental de Puxão, do clube onde eu comecei. E o Paulo Murta, que está lá, era o meu atleta. Jogos Olímpicos de Londres. Eles foram aos Jogos Olímpicos. 2012. Pai, 2015, 2016, estamos numa gala de desporto e eu estou com o ministro, que era o meu ministro, tinha a tutela do desporto tal também, e ele conhecia-me e disse, sabe, lá o treinador do Puxão falou-me de uma coisa, você ainda não... o treinador do Puxão, o Paulo Murta, e eu disse, sim. Só para dizer que o ministro, que foi a partir de 2016, 17, tinha estado nos Jogos Olímpicos em 2012, como voluntário, a dar apoio ao atletismo, e ele enchia a bicicleta do treinador, que foi meu atleta, o Paulo Murta, que é o treinador da Ana Cabecinha, e que ele tinha muita honra em dizer que tinha estado a apoiar a Ana Cabecinha e que eles levavam até algumas vezes a bicicleta dela. Portanto, o que é que quer dizer? O ministro da Educação estava a dar como exemplo de experiência da vida dele, das coisas melhores que teve, foi ter estado nos Jogos Olímpicos como voluntário. E, por coincidência, conheceu os meus amigos dos Jogos Olímpicos, nos Jogos Olímpicos, o Paulo Murta, treinador, e a Ana Cabecinha. Percebe? Portanto, ele ganhou aqui uma vivência que lhe dá uma maneira diferente de encarar a vida. Portanto, o voluntário fica depois, mais tarde, na sua vida real, na sua vida, chamemos assim, da vida ativa, onde ele tem, com uma preparação, com skills que da outra maneira não tem. Não teria. Só ser académico, tira o curso e começa a trabalhar. Ponto final. É completamente diferente. A escola académica é muito importante. Sim. Mas esta escola da vida... Pois há vida. A escola da vida feita através do voluntariado. O voluntariado é fundamental. Já fomos aos voluntários, vamos ao desporto. O desporto é uma linguagem universal, ao que parece ainda não é acessível a todos, porque não é. Que papel pode ter o desporto na promoção da inclusão social, especialmente nas pessoas com deficiência? Bem, primeiro de tudo, o desporto tem sido, especialmente nos últimos anos, houve assim como tudo na vida, acelerou muito a ciência mais rápida, a questão do digital, tudo, pronto. Aqui no desporto também aconteceu que, em Portugal, há bem pouco tempo, havia um grande desfazamento entre o que era apoiar o desporto dito normal, não é? E o desporto os Paralímpicos. A maior parte das pessoas, e alguns de nós, nem ouvíamos falar em os Jogos Paralímpicos. E hoje as coisas, dos últimos 10, 20 anos... Sim, já tem umas horas de televisão e tal. Sim. Que era coisa que não tinham. Sim, mas ainda continua... A coisa ainda a ser curto. Eu vou só dizer... Continua a ser curto. Vou-te só dizer sem problema nenhum. Força. Ainda ontem, no jornal Record, só vem Fernando Pimenta ganha 2 medalhas de ouro. Mas houve mais. Mas houve mais. O Norberto Mourão, sim, que é atleta paralímpico, estava lá, também ganhou medalha de ouro, mas não sei. Não falaram dele. Não vem lá na notícia. Pois. Por acaso, no jornal A Bola vem um bocadinho, mas diz lá qualquer coisa. Mas na televisão não falaram. Não, na televisão não falaram. Falaram de 5 medalhas. Sempre Fernando Pimenta e não sei o quê. O resto é paisagem. Sim. Ora, a nossa comunicação social, eu vou dar este exemplo. Precisa de levar umas pantofadas. Eu vou dar este exemplo. Acho que este exemplo é bom. Eu tenho influências, por isso que respeito muito a imigração e este problema todo que andei. Os meus pais viveram em França. Eu nunca vivi em França, fui sempre lá passar férias.
E, como era homem do desporto, ou jovem do desporto naquela altura, comecei, portanto, passava lá o verão com eles e comecei a comprar o jornal também. O equivalente será o L'Equipe. O jornal A Bola é o L'Equipe. Sim. O que é que o Custódio Moreno via e aprendeu? Porque comprava o jornal e eu comia de férias em julho, apanhava a volta à França. Ou ainda antes apanhava o Roland Garros de ténis. Sim. Primeira página. O Yannick Noah, não sei se lembra deste nome. Lembro, perfeitamente. E o Bjorn Borg. Exatamente, os suecos. O maluco O americano. McEnroe. Primeiras páginas. Grandes parangonas. Claro. Primeiras páginas. Futebol passava lá para trás. A seguir, tínhamos o ciclismo. Bernard Hinault na primeira página. E o Pesote de Melk, todos na primeira página. Até o nosso Agostinho fez coisas. Até o nosso Agostinho, eu estava lá. A seguir, torneio das 5 nações, agora já é das 6, mas naquela altura era das 5 em rugby. Sim. Também, sempre à frente. Portanto, já falei de ténis, de ciclismo, de rugby. Tinha o mesmo lugar ou as mesmas oportunidades. Em Portugal, nesses jornais ditos, já não vou ter mais vezes nenhum o nome desses jornais para não se agarrem comigo. Futebol. O futebol, quando não é campeonato, é... Há tricas e mexericos. É Não é? a namorada do Cristiano Ronaldo já na come, ou que tem um penteado novo, ou é a mãe do Cristiano Ronaldo, que agora até também... É a mãezinha de Portugal. Ele ofereceu um carro de XPTO, o Cristiano ofereceu um carro à mãe. E lá vem uma notícia. Esquisito foi o António Costa ir oferecer uma camisola do Ronaldo Ainda não percebi ao Trump. Eu pensei que era tanga. Mas é verdade. Nós falámos disso aqui. Eu pensei que aquilo era inteligência artificial a trabalhar. Não, parece que foi verdade. Eu ouvi na televisão que foi verdade. Desculpe, não ouvi na televisão, ouvi na Antena 1. E aí acredito. Achei estranho, mas pronto, há coisas estranhas neste mundo. Pronto. A pergunta era, como é que influencia? O desporto tem que, de uma vez para todas, ser completo. Não pode ser só, o país da futebolês. Eu não tenho nada contra a futebolês. Lembra-se antigamente, futebol, Fátima e... Sim, os 3 Fs. É? Agora, a comunicação social tem aqui um papel importantíssimo. Nós estamos muito limitados porque as pessoas dizem, porque eles dão por causa do share, por causa das audiências. Mas espera lá aí. Mas se a gente nunca fizer um caminho, nunca fizer uma... É impossível, porque eu fui discípulo, tenho orgulho do que vou dizer, tirei o meu curso BEST, que é naquela altura o terceiro grau de treinador de atletismo, com o Muniz Pereira. Mário Muniz Pereira. Conheci tão bem. E o homem dizia assim, quando vocês quiserem ver notícias sobre atletismo, pois começas do jornal ao contrário, e lá encontras, que é para encontrar logo na segunda página, mas é a conta do fim. E caramba, mas reparem, nunca é um jornalista, é um correspondente. É alguém que mora lá, é alguém que foi numa comitiva do Benfica ou do Sporting ou do Porto, tem jeito para a escrita, porque ir daqui... Com esse homem tivemos verdadeiros campeões. Sim. Meu amigo Fernando Mamed, o Carlos Lopes. Sou amigo dessa gente toda. Os Manos, os Castro. Que agora é presidente da Federação. Sim. O Dionísio ou o Domingos? O Domingos. O Domingos Castro. E que também foi buscar o Paulo Guerra, também foi um... Esse perfeitamente. Está com ele agora, está com ele. Aliás, tive uma reunião... O Ruivo, Paulo Guerra. Olha, acabei de ter uma reunião com o Paulo Guerra antes de vir para aqui. Quando eu vir, mando-lhe um abraço. Não sei se ele se lembra de mim. Moço de Barrancos, Ruivo, Loura. Sim. Grande atleta de fundo. Era grande atleta. No Algarve também tivemos o Iscal Canário, malta que se destacou. E agora também estamos a ter. E o Nader, sim, o Isaac Nader, mas ele já vive cá há muitos anos, já tem mais de 15 ou 20 anos. Sim, fala muito bem português esse. Sim. Temos aqui agora... impressionado com o português dele. Sim, eu também. Eu conheço o rapaz, ia ser a escola, e é diferente do que aqueles que aparecem aqui estão... Mas neste momento nós temos atletas que começam aí a dar cartas outra vez. O Edson Barros, o João de Brito, são malta que vai. Agora, como sabe, o desporto acaba também por ser um bocadinho... Falávamos, eu vou interrompê-lo, Custódio, porque falávamos do desporto e adaptá-lo às pessoas com deficiência. Nós estivemos aqui, sentado nessa cadeira, e com a cadeira dele ao lado, que é uma cadeira especial, que nem sequer tem aquelas peguinhas para ser ajudado, porque ele não quer, o João Pinto. Sabe quem é o João Pinto? O João Pinto foi um rapaz que um dia foi à Subida Impossível para assistir, nem sequer foi concorrer, aqui em Silves, como sabe. Ia almoçar a casa para depois ir ter com os amigos, a moto bateu numa pedra e ele ficou... Está no paraciclismo. Está no paraciclismo e está
na vela adaptada. Na verdade. E neste momento é número 1 Sim, da vela adaptada no mundo. sim. O senhor ouviu falar disto? Ouça. Estou-lhe a dizer, não é? Não. Não, eu estou a brincar. Estou a falar consigo, mas estou a falar para fora. Não, mas percebo o que está a dizer. Eu acho, e tento fazer isso, que eu tento acompanhar estes casos, todos como está a dizer. Uhum. Às vezes escapam-me a outros, não é? Que é impossível acompanhar. Sim, claro. Eu conheço bem a pessoa em causa, conheço-me bem também, e tudo o que nós pudermos fazer para ajudar esta malta, por exemplo, a surda olímpica foi medalha de ouro, a Joana, aqui de Faro, do Judo Clube do Algarve, é outro caso que também, tenho que dizer isto, há muitos apoios, nós conseguimos apoiar, mas ainda trabalha-se de uma forma muito isolada, e precisamos que os clubes também acreditem, percebe? Ora bem. Precisamos que os clubes, de alguma maneira, como a Apex a faz, invistam. Tem que ser. Mas isto digo para o adaptado, como digo para o feminino também. Sim, claro. O feminino, claro. a malta, Neste momento temos aí as navegadoras. vamos fazer uma equipe de handball. O que é que a pessoa pensa? Juntar 10 ou 12 rapazes para fazer uma equipa de handball, não é? Ora bem. Ninguém pensa que vamos juntar 12 ou 12 raparigas. Isso se verá depois. É sempre depois. Sim. Por acaso, Albufeira, aqui através do Areias, de São João e das Cinquinas, fizeram aqui um casamento muito interessante para uma equipa só de mulheres de ciclismo. Eu tenho acompanhado esse fenómeno. Uhum. E da mesma maneira que o Algarve também tem um bom exemplo do handball em cadeira de rodas. E do futebol. Sim. Ali aqui as meninas da guia. Sim. Acho que são o máximo. Sim. Então, tem investido nessa área, Ora o bem. Guia Futebol Clube. E eu estava-lhe a dizer agora, já mudando outra vez para o adaptado, que também temos no Algarve a equipa de handball adaptado, na Casa de Povo de São Bartolomeu de Messinos, e que tem dado atletas para a seleção nacional. Portanto, os atletas da Casa de Povo em cadeira de rodas têm representado a nossa seleção. Sabe o que é que falta? Falta informação. Pois. Falta divulgação, não é? Sabe que o Zé Carlos Piasca, que é o presidente lá daquilo, começou, e depois a pessoa também se cansa, porque às vezes também manda muita coisa para fora e depois anda a ver se saiu e não sai nada. Repare, o que aconteceu com o Norberto, o tal que percebe da canoagem, que ele trabalha no duro tal como os outros. Sim. Mas não é Foi a mesma facilidade, não é? Não é o mesmo, não deu notícia. E o Fernando Pimenta, com todo o respeito, É o Pimenta, não há nada a fazer. tem sido... É fantástico. Aliás, eu ouvi dizer uma coisa que já é engraçadíssimo. Ele já tem mais títulos que o Cristiano Ronaldo. É verdade. Ele tem mais medalhas do que o Cristiano tem golos. Aquele homem é impressionante. Não. São 100 e não sei quantas, e 50 e tal. E é campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, Tudo. Jogos Olímpicos. E eu estou nos 5 km ninguém o bate. É uma coisa impressionante. Eu vi a prova. É verdade. E fiquei... Viu a prova das maratonas? Vi a prova. Canoagem? E vi como ele gera a prova. Ele vai para a frente, mas depois vem descansar. Os outros remam. E a pasada dele é muito mais calma. Ele é um atleta completo. E quando chega à altura, diz adeus e vai-se embora. E já mais ninguém o apanha. Ele é um atleta muito completo e sabe gerir a sua carreira também. Sim. Ora bem, imagino que tem uma varinha mágica. O que é que gostava de transformar na forma como Portugal encara o desporto e a juventude, e em especial no que toca à inclusão? Ponha a sua varinha a funcionar. Olha, é fácil. Desse tempo em que se falava muito que a cultura, e especialmente este ministro francês, o Jacques Lang, queria 1% para a cultura em França. Sim. Eu digo 1% para o desporto em Portugal. Nós precisamos da... Eu estou tenho trabalhado e tenho evoluído muito. Mas parece que agora vamos levar com uma porradinha, temos que dar 5% para aquele estado Pois é. de área à trolha, não é? Isso até tem a ver com isso. Yep. Nós temos falado do desporto 1%. Mas por outro lado agora parece que vamos ter que ter 5% Para a guerra, é o que eu lhe chamo, quer dizer. para a defesa, mas pronto. Pois, a defesa de quê, caramba? Percebe? Essa é logo a primeira. E 1% dos nossos impostos, apenas 1% é para a cultura e para o desporto. A minha humilde homenagem aqui às câmaras municipais. Mas mesmo assim vou-lhe dizer uma coisa. Neste momento, nós lutamos em todas as câmaras. Não é um caso desta câmara ou da outra câmara. Há, neste momento, para nós aumentarmos, e porque é uma coisa que temos que fazer, sabe que o Eurobarómetro, emite, tempos a tempos, uma estimativa, um estudo que fazem com base nas sondagens. Claro. E nós continuamos, infelizmente,
como a atividade física a comparar-se com países como a Roménia, como a Moldávia, com todo o respeito por esses países. Pequeninos. Sim. É o que somos, não é? 20 e poucos por cento das pessoas é que afirmaram que praticam o desporto. 60 e muitos, 70% ainda não. Ora, nós precisamos de que isso, que é um objetivo do governo para os próximos anos, já vinha do anterior, este continua com o mesmo, e eu estou cá para ajudar a fazer o melhor que podemos, porque tem havido um esforço, eu sei que tem havido. Mas também, aqui o grande problema, isto também tem a ver com um problema de formação de base, percebe? Sim. Arranja-se desculpas por tudo e por tudo. nada para não praticar desporto. As coisas estão a melhorar um bocadinho aqui no aspecto da gastronomia, que é, eu não digo, da questão da alimentação. Sim. Nós ainda somos um país de gordinhos, ou portanto muita malta obesa. A nossa comida é tão boa, caramba. Pois, Eu eu sou um É deles. uma chatice. Mas precisamos de começar por aí. Portanto, isto é uma operação, isto é um investimento que vai demorar algum tempo. Sim. E este objetivo, a minha varinha mágica é exatamente isso. Era conseguir pôr esta população toda a tomar o medicamento mais barato que existe. Este medicamento, vou-lhe dizer, eu até vou revelar este medicamento agora aqui. Este é um medicamento que é gratuito. Aham. É distribuição gratuita. Você próprio tem o controle sobre a toma do medicamento. Não convém exagerar muito, porque senão depois também tem reflexo ao contrário. Pois. Agora, este medicamento você deve tomar 2, 3 vezes por semana, em quantidade QB, e este medicamento não precisa ir à farmácia nem precisa de médico nenhum, mas precisa de algum, porque também estou a ver algumas pessoas que se habituaram a tomar este medicamento e exageram. E há determinadas idades que já não se pode tomar este Cria vício, é? Este medicamento chama-se atividade física. A atividade física tem que se ter cuidado também a tomá-la. Sim. E a atividade física... O que é de mais é mau. Sim, não. Eu, diretor regional do IPDJ, às vezes vejo aí pessoas com 70 e muitos anos, para não dizer 80, epá, eu vou ter o meu recorde, vou fazer assim. Espera aí, Pois. nós já não somos moços senhores. Tem que se fazer com calma, tem que se fazer o com tapete aquecimento, medido, tem que se fazer a atividade, tem que se fazer um retorno à calma. Por isso, eu também não tenho problemas de dizer aqui mais uma polémicazinha, que é, quando eu vou aí para as competições e começo a ver veteranos, 40 anos, 40 anos. 45, Exato. 40, 50, 55, 60, 65, 70, e depois às vezes alguns pódios desses para esses prémios dos 65 aos 70, dos 70 aos 75, dos 80. Temos uma super atleta, a Rosa Mota, que é uma coisa do outro mundo. Mas aí estamos a falar de alguém super dotado. E eu Por estou a favor. falar é de Com a idade as que a senhora pessoas- tem já, não é? Eu, quando comecei como treinador, para cima de 40 eram todos veteranos, pronto, É. ponto final. É. Agora, qualquer dia é veterano, os escalões são anualmente, quer dizer, dos 40, dos 51, dos 52. Não pode ser. Não, claro que não. Nós não, até lhe digo mais, a partir destas idades, devia ser como eu defendo também para as categorias de formação mais pequeninas, que é medalhas igual para todos. Ou não há medalhas para nenhum, há medalhas para todos. Já ganharam todos, do que estar o do primeiro, do segundo e do terceiro. Isso tem que ser. Olha, uma das maiores academias de futebol do mundo chama-se, é do Ajax. O Ajax. Holanda, sim. Um dos grandes pensadores daquilo são os irmãos Van Boer, ou Van de não sei quantos. Era, jogaram no Ajax. Exatamente, são 2 irmãos. Sim. Ele estava a dar uma entrevista e ele dizia, eu guardei logo aquilo, disse, olha, cá está. Para eles, no Ajax, não tem nenhum interesse, não estão a preparar ninguém. Nos escalões de formação não tem interesse nenhum em ter títulos. Os títulos já para os séniores. Claro. Títulos, mas títulos para um iniciado ou para um juvenil. E depois descamba nestas loucuras, que esse é outro assunto que ainda não falámos aqui hoje, das claques, ou das famílias, ou das mães e dos pais que se passam completamente, Passam da cabeça. Sim. porque querem... Com crianças, por favor. Não é? Sim. Crianças de 8, 9 Estou anos. sempre a dizer em todo o É lado. uma coisa do outro. Pais, acabem com uma pergunta tradicional quando os vossos filhos chegam a casa. Então ganhaste? Em que lugar é que ficaste? É. Façam-lhe a pergunta natural. Então, filho, estás a gostar? Divertir. Estás-te a divertir? Ora bem. Estás a fazer amigos? Ora bem. Isto é que é. E é aí que, quando me pergunta, é isto que eu queria. Que é um bullying. Também há bullying aí. Ouça, qualquer dia, não temos árbitros para apitar estes escalões assim, onde que qualquer pai entra dentro do Pois campo. Ora bem. Qualquer pai entra dentro do campo. Dá um spab no dá árbitro. uma descarga elétrica no, Sim. e mais. E o problema é que isto não está generalizado, mas está-se a dar notícia sempre deste caso aqui e do outro caso aqui lá. Pois, fala-se E muito. depois, exatamente. Fala-se muito. E isso fica-se com uma imagem, não digo mentirosa, mas uma imagem que não é totalmente... Não é real. Não é real do que é o desporto. Porque os pais da maioria não são assim.
Não, mas Não basta são. haver meia dúzia e que lhes deem espaço. Exatamente. Basta darem Que a maior parte dos E a comunicação social aí tem culpa. aplaudem. A comunicação social aí tem culpa. Sim. Porque acontece um caso e eles estão a relatar o caso, mas vão-se lembrar, parecido com este, já há 2 anos aconteceu e há 3 aconteceu, e é dar espaço. Não é? Dá-se E há gente que adora sair na primeira página dos jornais porque deu uma bastonada em alguém. muita notícia do homem que mordeu o cão e Sim. perdeu o homem. E não há muito tempo eu estava a assistir a um jogo do Farense no meu com quem? Uhum. E há um rapaz, um jogador africano, ao sair, e que alguém terá feito os sons de imitação de um animal. Pois, imita-se muito os macacos Eu estava nesse jogo. Eu acho que aqui a comunicação social não devia ter feito notícia aqui, porque sabe o que é que isso aconteceu durante? 2 minutos. 2 minutos, sim. 2 minutos aqui. E nós estivemos lá mais de 1h30, quase 2 horas. O jogo foi disputadíssimo. Não me lembro quem ganhou. Isso não devia ter tido a importância que lhe deram, não é? Mais um caso em Faro. Exato. O próprio Farense emitiu logo um comunicado a pedir desculpa e que isso não é o São Luís, é um espaço para praticar desporto. Não é um Mas por espaço vezes são para- os próprios jogadores que param e dizem eu não continuo mais, Exatamente. não é? Porque chega a ser um abuso muito grande. Muito Sim. grande. É uma estupidez daquelas que, enfim. E nós devíamos era dar... eu não quero estar aqui contra ninguém, mas a comunicação social devia dar mais eco, mais notícias, Ok. coisas boas. Ora bem. Mas não é o que vende, sabe? Do Não é o que Belotti vende. que levantou o pé mais alto e foi logo pedir desculpa. E do outro que nem agora estar a dizer que o outro nunca pediu desculpa ao Belotti. Mas não vende isso. Pois, Não é a história. também é Não verdade. vende. É verdade. Tudo isto tem a ver com papelinho. Sim. Estamos quase a acabar. Mas eu gostava que me dissesse o que é que diria a um jovem com deficiência que quer entrar no mundo do desporto ou da participação cívica. Nunca desistas. Há um lugar para ti também. Hoje, mais do que nunca, sempre tiveste direitos, mas eles não eram respeitados. Hoje são mais respeitados. Eu não gosto de fazer muito o discurso do desgraçadinho que estás armado, porque isso não é verdade. Tem aqui o Apexa, onde os jovens têm a hipótese de evoluir, de fazer, e os dirigentes que estão aqui, que ninguém sabe o nome, ou que só sabem o nome de 1 ou 2, gente que trabalha, gente que está empenhada em fazer com que esse jovem seja feliz, em que essa pessoa seja feliz, em que essa pessoa, que é uma coisa que é importante, que numa frase parece de lá para Alice, mas é uma frase. Todas as pessoas são diferentes, mas todas as pessoas têm que ter igualdade de oportunidades. E isso é uma lei da vida que todos temos que fazer. Agora, dir-me-á, todos têm? Não. Há uns que têm tido mais do que outros. Mas também não vamos agora... Ouve lá. Quando você às vezes vê que já viu, e não sei se temos esses casos extremos aqui, pessoas que não têm 2 pernas, pessoas que têm só um braço e que se jogam para dentro de uma piscina e que só com um braço nadam. Já vi isto. E eu ponho-me a pensar assim, e estou eu a lamentar-me, estou com uma dor nas costas hoje de manhã, uma dorzinha, e tenho tudo, e estou eu a lamentar-me que hoje não tinha apetite, ou que hoje não sei o quê, ouça, portanto, há grandes exemplos, e esses exemplos têm que ser inspiradores. Eu tento sempre procurar pessoas que me inspiram. O Nelson Mandela, não há muitos Nelson Mandelas, mas tento ir buscar pessoas que de alguma maneira quebraram as barreiras, que ultrapassaram os limites, que puderam dizer. E eu sei que hoje pode não ser em todo o lado, não é? Pode não ser fácil, que é só carregar o botão e está logo ali. Mas há uma coisa que há. Há cada vez mais oportunidades de estas pessoas também poderem, com deficiência, com limitações, poderem. E mais, denunciar, apontar, dizer, olha, aqui na minha cidade eu não tenho passeios, aqui tem que... Isso sim que é importante. Sim. Isso sim que é importante, do que é o outro que subia ou que o outro fala. Portanto, isto é mais importante, porque é para retificar. Fazer sempre a intervenção pela positiva. E acreditar que a sociedade melhora, apesar de nós estarmos no meio de muitas guerras, apesar de estarmos nisto tudo. Mas não podemos entregar o ouro ao bandido, como estão a dizer. Não podemos desistir. Esse é sempre o meu discurso. Motivador, mobilizador, incentivar e nunca... Ainda há bocado vinha com a minha passagem fugaz para o Instituto Sentado e um funcionário dizia-me, ainda bem que eu estou a conseguir. E disse, não, tu querias jogar a toalha ao chão, é verdade. Nunca jogar a toalha ao chão. Ok. Não podemos jogar a toalha ao chão. É a grande mensagem. É a grande mensagem.
Agora vou entrar aí direto no Custódio Moreno. Um livro ou um filme que o tenha marcado sobre juventude ou inclusão? Tem ideia? Sim, há vários. Tenho um. Eu quero dizer o nome do filme, mas não consigo lembrar. Eu vi um filme espanhol sobre um treinador que entrou em desgraça e que, para pagar lá, portanto, aquele trabalho social que se faz, Sim. teve uma multa e já não lembro do que é que foi. E eu tive que ir fazer trabalho social para um bairro. Para um bairro. Em Espanha. Isto passou a ser de basquete. E ele foi-lhe entregue o clube para eu ir ensinar basquete, que é a especialidade dele. Ele chegou lá, quer dizer, eram todos deficientes, cada um pelo outro, um pôr bola e não sei o quê. E ele, já não lembro o nome deste filme, este filme não tem muitos anos. Este filme, a dada altura, até pode ser um bocadinho cómico, mas este filme, para mim, como a maneira como ele termina, é que conseguiu motivar aquela gente toda a praticar desporto. E eu acho que o desporto é mais do que encestar, é marcar golo. Isso é importante. Mas o mais importante é o que está à volta do desporto, percebe? É as horas que passamos em convívio, até quando tomamos o banho, até quando as dores que temos partilhamos com o outro. E todo esse tipo de situação que a mim me inspira é quando nós conseguimos ultrapassar. Esse filme, na altura, passou assim um bocado despercebido por aí, porque é um filme espanhol e tal, assim. Normal. Mas depois, no fim, toda aquela gente, um com a cara a 3 dimensões, outro com um sorriso, outro todo babado, e pôr aquela gente a funcionar. Pronto, eu acho que, às vezes, uma grande vitória não é ganhar o campeonato de Portugal da Primeira Liga. Às vezes uma grande vitória é alguém que já tinha jogado a toalha ao chão, que pensou que já não podia ser mais nada e que nós a recuperamos no desporto. Eu, enquanto fui treinador, no meu clube, ainda hoje continua a ser assim. Sempre houve lugar para todos. E agora vão duas de resposta rápida. Certo? Uma pessoa que o inspire. Eu já disse há bocado o Nelson Mandela, Ok. mas posso dizer, eu acho que uma das pessoas que nos últimos anos nem é muito conhecida, mas eu vou deixar este nome. Procurem, porque Jorge Pina. Jorge Pina é cego. O Jorge Pina era estamos a falar de uma pessoa que está a existir e não estamos a falar de uma ficção. O Jorge Pina é de Lisboa e o Jorge Pina era um lutador de boxe. E num combate levou uns muros e ficou cego. Pode acontecer. E o Jorge hoje tem uma associação que é a Associação de Jorge Pina, em Lisboa, nos bares sociais, tem o apoio da Câmara de Lisboa, e o Jorge Pina diz esta frase magnífica: até eu ter levado, até eu ficar cego, eu não via, passei a ver melhor. Eu hoje vejo a vida como eu nunca tinha pensado. Eu hoje... Sabe o que me disse o João Pinto? O João Pinto? O João Pinto. Este meu acidente fez com que eu conseguisse chegar ao meu sonho de ser um atleta de alta competição. É parecido. Pois. Eu vou-lhe dizer uma coisa, um dia que queira, fica aqui o desafio. Convido o Jorge Pina para fazer um podcast com ele. Com certeza. Que você vai ficar... Uau. Ele é daqui? Não, é de Lisboa. Difícil. Mas vou-lhe dizer melhor. Ele é de Portimão, foi morar para Lisboa. Há de vir aqui de vez em quando. Sim. Ora bem, arranje-me isso, por favor. Vou dizer, você vai ficar... Pronto, é uma inspiração. Ele tira. Ele tirou, ele continua a tirar uma série de jovens da rua. Para não dizer outras coisas piores. Pois. Também pode ser do fumo e do álcool e disso tudo. A Associação Jorge Pina em Lisboa. Se meter aí no Facebook aparece lá. Ok. Não o vou largar. Assim. Sim. Para eu pôr o Jorge Pina, sim. Ok. E ele vende certeza absoluta. É uma pessoa inspiradora. Outra de uma palavrinha. Uma palavra que define o seu trabalho. Paixão. Estamos conversados. Muito obrigado por ter estado connosco aqui e por partilhar a sua visão e a sua missão. Fica a certeza de que o IPDJ aqui no Algarve está mesmo no terreno a trabalhar por uma sociedade mais inclusiva, justa e ativa. Agradeço-lhe imenso. Quanto a nós, ouvintes, até ao próximo episódio do Ondas de Impacto, onde as palavras não ficam só no ar, criam movimentos. Eu é que agradeço, especialmente ao Fernando Guimarães, aos Ondas de Impacto, e dizer que só tenho pena de ter só 24 horas, devia ter 48. É verdade. Os dias são muito rápidos. Para si era Isto passou muito rápido. Mas vou-lhe dizer, como quando fazemos aquilo que gostamos, a gente não vê as horas a passar. Ora bem. Foi um prazer estar aqui, nem percebi que estamos aqui há mais quase hora e meia. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. Portanto, o nosso auditório, as nossas salas de formação, os nossos espaços,
Bem, estão sempre superlotados. Dou-lhe só este exemplo. Vou-lhe só dar este exemplo. Nós temos uma galeria de exposições. Sim. E nós há muito que deixámos só de fazer exposições na galeria de exposições. Aquela que estava a dizer a voz visual, Sim, que é a sim. fotografia, está no hall de entrada. Mas está no hall de entrada, estão lá mais duas. Está mais uma que até se estende pelo corredor. Vou-lhe dizer, podem achar ridículo. Até nas casas de banho nós já fizemos exposições. Digo-lhe mais, €1 investido, não é gasto. Eu disse bem, €1 investido aqui na Apexa vale por €10 investido noutros projetos. E eu não vou identificar projetos. Não é preciso. Não é preciso. Porquê? Porque aqui tem-se feito milagres. Eu conheço casos e vejo como as pessoas trabalham, como todos os anos se renovam, se reinventam. O projeto que acabou de falar é mais um bom exemplo. Uhum. E a Apexa está sempre atenta, está sempre acordada, nunca está a dormir, porque sabe que isto parar é morrer e não pode estar. E por isso, aqui a palavra que eu me encontro e que neste momento melhor podia mostrar a gratidão é o obrigado. Obrigado pelo trabalho que estão a fazer. Porque quem não souber o significado da integração do que é integrar, pois venha passar um dia aqui à Apex e percebe. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.